Terceiro e último bloco da entrevista com Luiz Henrique de Souza, que é sócio do escritório de advocacia Patrícia Peck, especializada em direito digital na comunicação. Luiz Henrique, a gente estava falando de sites, de blogs, de imagens. Né? A gente vê programas de televisão, inclusive tem aquelas pegadinhas, tal, tudo quanto é canal. Né? Começou, não sei se foi o Faustão que começou, mas isso espalhou. Essas coisas também têm implicação séria no mundo do direito, não tem, não? Com certeza, com certeza. A gente hoje assiste muitos programas de televisão utilizando de vídeos e coisas que passam na internet. Quer dizer, o que faz sucesso na internet, eu acabo trazendo isso para a TV para ganhar alguns minutos de audiência e faço um bloco de mais ou menos 10 minutos com os principais vídeos. Quase todos os canais hoje têm um programa que utiliza esse tipo de recurso. Com certeza, você traz muitos riscos para o anunciante, tá? E muitos riscos para a empresa que está divulgando isso. Porque o conteúdo jornalístico desses vídeos ou desses conteúdos é bastante restrito, é bastante reduzido. Você acaba tendo, muitas vezes, a necessidade de obter autorização dessas pessoas para utilizar os vídeos, para utilizar as fotos, utilizar os textos. Nesse caso, a gente tem dois tipos de direitos aí, importantes. O direito de imagem, que é o direito da pessoa que é reproduzida, da pessoa que é filmada, o direito à honra dela, o direito de querer ou não aparecer. E você tem o direito da pessoa que filmou, da pessoa que fotografou, da pessoa que registrou isso em obra. Então aí a gente tem tanto o direito de autor, da pessoa que fotografou, que registrou, que filmou, quanto o direito de imagem, da pessoa que apareceu. Nesses casos de pegadinha, quase sempre a gente precisa de uma autorização da pessoa reproduzida. Senão, você corre um risco sério de ter que indenizar essa pessoa aí por um dano à honra, um dano à imagem dela. Agora, músicas, por exemplo, na televisão, são duas coisas. Música na publicidade e música na televisão ou no rádio. Né? Os autores, os envolvidos, sempre querem cobrar, e evidentemente tem todo o direito a cobrar, devem cobrar, tem sido cobrado, os direitos autorais para a divulgação de uma determinada música na publicidade. Isso mesmo. Perfeito. Se não pagar, vai entrar com o processo. E ao mesmo tempo eles querem que as emissoras de rádio e televisão divulguem as suas músicas para que fiquem famosas e possam cobrar mais. Possam cobrar mais. Até onde vai, por exemplo, uma empresa de comunicação, a rádio, por exemplo, a rádio FM, falando do Jovem Pan ou qualquer outra, tal, que utilize uma música, que ela tem que se preservar sem autorização de quem quer? Apesar que a gente sabe que eles querem e fazem de tudo para que essas músicas sejam divulgadas. Citando o autor já é suficiente para se precaver? Pois é, na rádio isso é bastante tranquilo. No Brasil, esse sistema de direitos autorais ele é centralizado. Execução pública, como é o caso de rádio, de TV, na programação normal das emissoras de TV, tocar músicas, isso é esquematizado de uma forma bastante simples. Né? Então a gente tem o ECAD, que recolhe direitos das emissoras de rádio, das emissoras de TV. Recolhe de uma forma mais ou menos arbitrária. Né? Bem arbitrária, na minha opinião. Os critérios deles são muito discutíveis, mas atualmente é com base no faturamento até de algumas empresas. Então você paga uma parte do seu faturamento para o ECAD e pode tocar qualquer música. O ECAD passa para o autor? Ele tem essa obrigação. Tá bom. Se ele repassa, temos que perguntar para o ECAD. Ou para os autores. Ou para os autores. Quando a utilização da obra musical ela é na publicidade, aí você precisa de autorização sim. Que você acaba criando um vínculo desejado entre a música, entre o autor e a ideia de marketing que está sendo divulgada. Então você está querendo criar, você cria uma adesão daquela música à sua ideia. E isso com certeza é diferente de tocar uma música na rádio, de tocar uma música na novela. Quer dizer, é uma coisa interessante em música, né? O autor quer que a rádio divulgue. Aí vem o ECAD, cobra da rádio para dar para o autor, e o autor quer depois vender isso aí, mas se ele não vender, se ele não divulgar, não vende. Uma ciranda meio complicada, né? Sim, mas são utilizações totalmente diferentes.
Né? Quando você toca na rádio, você tem uma utilização diferente da publicidade. E inserção de marcas em redes sociais? A rede social é um instrumento forte de comunicação hoje. Né? Sem dúvida. São milhões de pessoas envolvidas lá. Como é que se faz para inserir legalmente uma marca dentro dessas redes sociais? Ou seja, eu tenho uma fábrica de bicicletas, eu pego lá uma rede social só de ciclistas do mundo inteiro, quero vender minha bicicleta e entro clandestinamente ali para dar uma opinião. É o que se faz, né? Eles pagam blogueiros para falar bem de uma determinada marca ou não, essa coisa toda. Mais ou menos isso. Olha, e insiro a minha marca lá. Existem muitas formas de atuação. Uma delas é a do blogueiro que você citou. Existe, a gente recebe notícias de blogueiros que são contratados, não para dizer bem ou dizer mal, mas para mencionar a marca no contexto do trabalho dele. Então eu tenho um blog de humor e menciono isso dentro do contexto do meu blog. Quanto mais inserido no contexto do meu trabalho, melhor visto pela comunidade é. Mas isso é super prejudicial. Nos Estados Unidos eles estão criando regulamentos para que a publicidade seja sempre evidente. O consumidor tem que saber quando é uma publicidade e quando é opinião do blogueiro que ele está lendo. Né? Para você ter uma isenção aí, para o consumidor poder saber escolher. Quer dizer, estão pagando para você dizer bem ou estão pagando para você dizer mal. Então, acho que até do próprio interesse dos blogueiros... Até inventarem o merchandising rede social, né? Porque o merchandising em filme já está feito. Às vezes, aquele filme O Náufrago lá, por exemplo, é merchandising da Bola Wilson e da FedEx. E todo mundo... A pessoa, será que é merchandising ou faz parte da história, né? Não, da indústria de computadores também. Tem muito merchandising. Mas nas redes sociais, isso existe de uma forma oficial em alguns canais. No Facebook, a gente tem isso tratado de uma forma bastante oficial. Então, você consegue diferenciar uma página que foi criada pela sua marca de uma página criada por um usuário, para falar da marca, ou algum comentário a respeito da marca. Como a gente atua hoje? Nem tudo que se fala sobre a marca, que não saia da própria empresa, pode ser proibido. Por exemplo, um camarada reclamar de uma determinada marca e pôr a marca lá na Facebook. É verdade. Existe uma atuação do consumidor aí que pode ser considerada legítima. Existem algumas coisas que o consumidor pode fazer... Mas ele pode por qualquer marca falar mal? Pois é, ele pode falar de alguma forma, tá? Por causa da liberdade de expressão. Então, ele tem um direito de reclamar da marca. Ele, às vezes, pode exercer isso através das redes sociais, mas ele tem que exercer isso com responsabilidade. E isso é uma coisa que a gente costuma falar em palestras, a gente fala no livro, a gente sempre que pode, a gente está falando que o consumidor tem que agir com responsabilidade. Então, você não pode usar o anonimato. Então, desde que seja a própria pessoa respondendo pelos seus atos, falando na internet de uma marca, ela pode falar. Agora, tem atuações que não são cabíveis. Se fazer passar por uma marca, ou criar uma comunidade, criar um site só para falar mal de uma marca, aí saiu da esfera do direito dele. Aí ele já perdeu a razão. De qualquer forma, a rede social vai estar dando mais trabalho para vocês, né? Porque são milhões de pessoas envolvidas no mundo inteiro e quando existe um trabalho de divulgação para se criar uma marca, dar valor percebido para essa marca, do outro lado, alguém pode destruí-la em poucos minutos, né? A exposição da marca é muito maior, a resposta do cliente é muito mais selvagem até, né? A capacidade de união dos consumidores contra uma determinada marca é algo que não pode ser descartado. Então, sim, é um desafio para as agências de publicidade você criar um produto nessa sociedade, em que você precisa estar sempre de olho na reputação dela e um movimento bastante rápido pode desestabilizar ou desconstruir aquela imagem que você veio trabalhando. Nós estamos chegando no final da entrevista, então os internautas e ouvintes da Jovem Pan que quiserem, os publicitários principalmente, conhecer o e-book Direito Digital na Publicidade, é só entrar no iTunes e comprar o direito de ler esse livro. Qual é a taxa? Em torno de $4? $4. Ou seja, não é quase que um advogado de bolso, né? Sim. Sem os honorários dos advogados. Com certeza. Mas eu tenho certeza que esse livro vai fazer muito sucesso. Mas eu tenho uma última pergunta para você, fora dessa esfera de direito que eu faço aqui para os nossos convidados.
Você que é um jovem advogado, já tem uma posição de comando em uma grande empresa e está dando um show de bola aqui no conhecimento de direito digital, que aconselhamento você daria para os nossos internautas que estão nos ouvindo no mundo inteiro sobre o que eu vou ser quando crescer, o que eu vou ser amanhã quando crescer? Que princípios pessoais e profissionais eles têm que ter para um dia conquistarem uma posição de comando como você tem hoje, em qualquer área? Fale como se fosse para o teu trainee, para o teu filho, para o teu parente, para o teu sobrinho, essas coisas todas. Olha, o que eu mais digo para as pessoas que trabalham comigo, é para elas terem orgulho do que fazem. Tenha orgulho do seu trabalho. Na medida em que você tem orgulho do que você faz, independentemente da relação do cliente, se o seu chefe percebe, se qualquer pessoa sabe, tenha orgulho do seu trabalho que ele vai ficar bom. Entende? Nunca faça algo de uma forma infeliz. Procure a realização em cada atividade que você faz. Com certeza o seu trabalho vai brilhar, com certeza você vai crescer. Isso aí. Frederico, obrigado. Por sua visita aqui nos nossos estúdios. Espero que você tenha muito sucesso com o e-book. E o nosso programa está à sua disposição, da Patrícia, para quando quiser falar de novidades e um pouquinho mais do lançamento desse livro, para divulgar para os nossos internautas. Ok? Obrigado. Esse foi Luiz Henrique de Souza, sócio do escritório de advocacia Patrícia Peck, que tem um show aqui de competência e muita simpatia. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.